Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar das monarquias medievais, a formação dos estados nacionais modernos, dos conflitos, Guerra dos 100 Anos, Guerra das Duas Rosas, as guerras de reconquista e a expansão marítima e comercial europeia, as grandes navegações. Quando nós falamos em monarquias medievais, nós estamos nos referindo cronologicamente à Baixa Idade Média, período da crise do feudalismo. E nesse período, neste contexto, os senhores feudais vão ceder o seu poder político para os reis. A centralização política é muito forte nesse contexto. E justamente marcada pela associação rei-burguesia, que é a classe econômica vinculada ao comércio que surge no renascimento comercial urbano em virtude das cruzadas. Quando nós nos referirmos aos Estados Nacionais modernos, nós estamos falando da França, da Inglaterra, de Portugal e de Espanha. No caso da França, a dinastia dos Capetinhos vai formar o Estado francês, com o Filipe Augusto, com o Luís IX e com o Filipe o Belo. Esse último vai convocar em 1302 pela primeira vez os Estados Nacionais franceses, o parlamento francês. Vai ter atritos com a igreja, vai expulsar os banqueiros italianos, vai expulsar os judeus da França, para se apropriar dos seus bens. Esses judeus acabam indo para a Península Ibérica e participam ativamente da expansão marítima e comercial daqueles países que vão se formar. No caso da Inglaterra, nós temos um absolutismo de certa forma limitado pela presença da Magna Carta, um documento que limita os poderes reais. Na época, 1215, o rei era o João Sem Terra. O seu sucessor, o Henrique III, vai tentar governar de forma absolutista, vai enfrentar o descontentamento dos nobres e vai ter que reconhecer a Magna Carta através da petição de Oxford. Por falar em França e Inglaterra, nós tivemos a Guerra dos 100 Anos de 1337 a 1453. Nós tínhamos uma região muito rica no comércio das manufaturas, Flandres, que pertencia à França, mas que tinha um comércio forte dos tecidos de lã que vinham da Inglaterra. Então a principal disputa na Guerra dos 100 Anos era pela região de Flandres. Além disso, nós temos uma questão sucessória do trono francês, onde o Eduardo II, rei da Inglaterra, se candidata ao trono francês após a morte do seu avô, o Filipe o Belo. Só como ele era neto materno e na França havia a lei sálica, não permitindo a presença das mulheres e dos seus descendentes diretos, nós tivemos essa questão sucessória do trono francês que motivou a Guerra dos 100 Anos. E num primeiro momento tens uma investida forte da Inglaterra, mas depois, a partir da atuação da Joana d'Arc e principalmente pelos franceses utilizarem armas de fogo, nós tivemos uma hegemonia e uma vitória da França, que consolida o seu poder político, que consolida os seus estados nacionais. Na Inglaterra, após a Guerra dos 100 Anos, nós tivemos um outro conflito, a Guerra das Duas Rosas, dos York e dos Lancaster, disputando o poder de 1455 a 1485. Dessa disputa dinástica entre essas duas famílias, e duas rosas porque elas simbolizam duas rosas, cada uma com sua cor, rosa branca e rosa vermelha, nós temos uma terceira dinastia, os Tudors, que vão consolidar o absolutismo na Inglaterra, principalmente com a atuação do Henrique VIII e da Rainha Elizabeth. No caso da Península Ibérica, é importante nós destacarmos que havia desde o século VIII, a partir de 711, a presença dos árabes muçulmanos, que na Península Ibérica eram chamados de mouros. Então, a partir da presença dos mouros, nós tivemos a reação dos cristãos à presença dos muçulmanos, as guerras de reconquista. E à medida em que os cristãos vão expulsando os mouros, vão expulsando os árabes da Península Ibérica, vão se formar reinos católicos, Navarra, Leão, Castela e Aragão, que é a Espanha, e do Reino de Leão surge o Condado Portucalense, e depois, em 1139, o Reino de Portugal com a dinastia dos Borgonha.
Nós vimos nas outras videoaulas, nas nossas outras conversas, que as cruzadas, as expedições militares e religiosas em direção a Jerusalém para libertar a Terra Santa dos turcos seljúcidas, reabriu o mar Mediterrâneo para o comércio. Nós tivemos um renascimento comercial e urbano em virtude das cruzadas. E esse renascimento comercial urbano fez com que vilas, feiras, cidades ressurjam, os burgos. E nesses burgos havia a principal classe econômica vinculada ao comércio, a burguesia. Naquele período, século XII, século XIII, século XIV, século XV, vão se formar as corporações de ofício, as guildas, que são associações de comerciantes, de artesãos, para melhor produzir os manufaturados. Esse comércio do mar Mediterrâneo, de certa maneira, ele era monopolizado pelas cidades da Península Itálica, as cidades italianas, de uma maneira geral. Não eram italianas porque a Itália surge só em 1870, mas se convencionou chamar de cidades italianas. Então as novas rotas comerciais passavam via mar Mediterrâneo, passavam pelas cidades italianas e se dirigiam para o norte do continente europeu, ou via terrestre ou via marítima. E desenvolveram outras regiões da Europa, que tentou depois, a partir principalmente do final do século XIV, início do século XV, acabar com esse monopólio italiano. Acabar com essa exclusividade comercial que eles tinham, tentando encontrar uma nova rota para o Oriente. Era a expansão marítima e comercial da Europa, as grandes navegações, que tem por objetivo qual? Acabar com o monopólio italiano no mar Mediterrâneo, encontrar uma nova rota para o Oriente, encontrar novas fontes de metais preciosos, porque era importante para cunhar moeda, o comércio estava reacendido, estava dinamizado na Europa. E além disso, tu tens uma tentativa da igreja em expandir o cristianismo. O primeiro país a se lançar às grandes navegações é Portugal, por uma série de motivos. Uma centralização política precoce com a Revolução de Aves de 1383 a 1385, uma posição geográfica favorável, uma escola de formação de navegadores, a Escola de Sagres, criada pelo infante Dom Henrique em 1418, a presença de uma rica burguesia a partir da Terceira Cruzada, em 1189, a atuação dos judeus, a atuação pesqueira, a utilização de bússola, astrolábio, pólvora. Tudo isso facilitou o pioneirismo português, que vai desenvolver um projeto de contornar a África para chegar à Ásia. Um outro motivo importante que fez com que Portugal fosse o primeiro a se lançar às grandes navegações é uma paz interna e externa. Naquele contexto, nós tivemos a França e a Inglaterra se enfrentando na Guerra dos 100 Anos e depois da Guerra dos 100 Anos, no caso da Inglaterra, a Guerra das Duas Rosas. No caso da Espanha, está envolvida com a expulsão dos árabes muçulmanos, chamados de mouros. O último reduto mouro a ocorrer na Espanha é Granada em 1492, que é justamente o mesmo ano que o Cristóvão Colombo navega para o Ocidente para chegar ao Oriente. Então Portugal vai desenvolver o périplo africano. Começa lá em 1415, com a tomada de Ceuta, uma cidadezinha muçulmana no norte da África, e vai ser concluído em 1498, quando Vasco da Gama chega a Calicote. À medida em que esse século XV vai passando, esses quase 85 anos de navegação portuguesa pelo continente africano, pela costa africana, ele vai estabelecer muitas relações comerciais com a costa atlântica da África, que vai lhe fornecer posteriormente a maior riqueza portuguesa, que são os trabalhadores escravizados. Já a Espanha expulsou o último reduto mouro
que havia em Granada em 1492, navega para o ocidente para chegar ao Oriente e vai acabar atingindo a América Central. É importante nós destacarmos porque esses dois países, Portugal inicialmente e depois a Espanha, são os dois primeiros a se lançar no Mar Oceano, como era a antiga denominação do Oceano Atlântico. Nesse contexto também é importante nós destacarmos os tratados de divisão do Atlântico, principalmente envolvendo essas duas nações, esses dois reinos católicos, Portugal e Espanha. O primeiro tratado assinado entre Portugal e Espanha, entre os reinos católicos, é o Tratado de Alcáçovas, em 1479, que vai ser reafirmado em Toledo em 1480. As Ilhas Canárias, pelo Tratado de Alcáçovas-Toledo, passaria para a Espanha, e a partir dali uma linha imaginária onde as terras ao norte pertenceriam à Espanha e as terras ao sul a Portugal. Tratado de Alcáçovas-Toledo estabeleceu que as Ilhas Canárias pertenceriam à Espanha e que a partir dali as terras ao norte para a Espanha e as terras ao sul para Portugal. 1492, o Cristóvão Colombo navega para o ocidente para chegar ao oriente, chega ao sul das Ilhas Canárias. E o importante é destacar o seguinte: o Colombo, o genovês Cristóvão Colombo, tem uma relação muito próxima com o Reino de Portugal. Ele se ofereceu de 1484 a 1478 como um projeto, ele tentou negociar o seu projeto navegatório para a coroa portuguesa, que não aceitou, porque tinha relações muito próximas com a África, né? Cabo Bojador em 1434, Senegamba em 1441, 44, Cabo Verde em 1460, as Ilhas Atlânticas, inicialmente lá Madeira 1419, Açores 1427. Tu tens uma relação muito próxima de Portugal com a costa africana. Então eles não aceitaram esse projeto navegatório do Colombo, que acabou convencendo o Reino de Castela de navegar para o ocidente para chegar ao oriente. Chegou no sul das Ilhas Canárias. Quando ele está retornando do que hoje é a América Central, ele passa primeiro por Portugal para abastecer a tripulação, a falta d'água, a falta de alimentação nos navios. Ele passa primeiro por Portugal. E o rei português da época, recorrendo ao Tratado de Alcáçovas-Toledo, vai dizer para o Colombo que tudo que ele está trazendo nas embarcações pertence a Portugal, porque é o sul das Canárias. Vai ser nesse contexto que a igreja vai se meter. Já que são reinos católicos, quem é que vai se meter? O Alexandre VI, o Papa Alexandre VI, que vai lançar a bula intercoiteira em 1493, redividindo o Atlântico. Vai pegar a ilha de Cabo Verde, traçar uma linha imaginária a 100 léguas de distância a oeste de Cabo Verde. As terras a oeste dessa linha pertencem à Espanha, as terras a leste a Portugal. 1493, bula intercoiteira. Portugal, desconfiado possivelmente de terras mais a oeste das 100 léguas de Cabo Verde, não aceita as determinações do Alexandre VI. E em 1494, na cidade espanhola de Tordesilhas, assina um novo tratado entre Portugal e Espanha. O Tratado de Tordesilhas, que ao invés de 100 léguas a oeste de Cabo Verde, passa a 370 léguas a oeste. Com as mesmas determinações, oeste Espanha, leste Portugal. Por isso que nós fomos colonizados pelos portugueses, porque parte do atual Brasil pertenceria a Portugal pelo Tratado de Tordesilhas. Mas em 1494, Portugal não havia certeza absoluta da presença de terras a 370 léguas a oeste de Cabo Verde.
Em 1498, o mesmo ano em que o Vasco da Gama chega a Calicut, vem o Duarte Pacheco Pereira. É um navegador português, um humanista português que participa das negociações em Tordesilhas em 1494. 4 anos depois, ele navega 370 léguas a oeste. E se certifica que tem terra, que tem índio e que tem pau-brasil. Tem até um documento que na época era muito secreto, Esmeraldo de Cito Orbis, dizendo isso tudo que eu estou falando para vocês. Em 1498, o Vasco da Gama chega a Calicut e em 99 ele retorna a Portugal com um lucro de 1.500%. O que o rei de Portugal vai fazer? Vai organizar uma segunda expedição em direção ao Oriente, sob responsabilidade de Pedro Álvares Cabral. Então, o Cabral parte na segunda expedição em direção ao Oriente e para no Brasil, em Porto Seguro. O que ele veio fazer no Brasil? Ele se perdeu. Ele veio tomar posse de um território que pertencia a Portugal pelo Tratado de Tordesilhas, que Portugal já sabia pela descrição do Duarte Pacheco Pereira. Porto Seguro, na Bahia. Chegou no dia 22 de abril. Nos primeiros dias de maio, a expedição já estava se dirigindo em direção ao Oriente. Não havia metais preciosos no Brasil. E o comércio do Oriente estava dando muito lucro. Por isso é que de 1500 a 1530, nós tivemos o chamado período pré-colonial do Brasil, porque não tinha um projeto de colonização, porque não tinha metais preciosos e porque o comércio do Oriente estava dando muito lucro. Essa é, de certa forma, a verdadeira descoberta do Brasil. Descoberta no sentido europeu, português. Duarte Pacheco Pereira descobriu o território em 1498 e o Pedro Álvares Cabral tomou posse das terras que pertenciam a Portugal pelo Tratado de Tordesilhas e que os portugueses já sabiam da existência. Esmeraldo de Cito Orbis. Muito obrigado pela atenção de vocês.